2024 já começou e provavelmente você celebrou a virada do ano com seus amigos e familiares, como tem mesmo que ser, e você também falou um chega para tudo que você não conquistou em 2023, vestiu uma roupa de uma cor suspeita e falou: ano que vem é o ano, espera chegar dia 1º de janeiro que eu vou mudar. Mas deixa eu te falar a verdade, na prática a Terra só deu mais uma volta em torno do Sol. Suas renovações de promessas foram iguais àquelas que você prometeu para você mesmo naquela próxima segunda-feira daquela semana de julho, ou aquele próximo dia 1º de novembro, ou de qualquer mês que seja. E não surpreendente, isso realmente se comprovou em uma pesquisa da Universidade de Scranton, na qual mostrou que apenas 8% das pessoas realmente cumprem as promessas que elas fazem no ano novo. Não adianta só você ficar fazendo promessas ou definindo metas se você não tem hábitos e um planejamento eficaz que sustentam o seu progresso no longo prazo. Muitas pessoas não conseguem cumprir tais promessas porque elas não entendem que hábitos funcionam como um efeito dominó. Uma outra pesquisa do professor Lorne Whitehead mostrou que um dominó é capaz de derrubar outro dominó que é 50% maior do que ele, o que eles chamaram de Domino Chain Reaction, ou reação em cadeia de dominó. E isso foi testado empiricamente, e um dominó de apenas 5 mm foi capaz, 12 dominós depois, de derrubar um dominó de mais de 1 metro. E se essa sequência continuasse, o 29º dominó seria do tamanho do Empire State Building lá em Nova York, e o 57º, acho que eu pronunciei certo, seria da distância da Terra até a Lua. Então, assim como a reação em cadeia dos dominós, um pequeno bom hábito pode refletir em benefícios em todas as áreas de nossas vidas, nos fazendo sentirmos cada vez melhores e queremos cultivar hábitos melhores ainda, até chegar um dia que a gente vai estar fazendo alguma coisa que a gente nunca imaginou que a gente teria fazendo antes. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar para você os 7 hábitos para você começar a plantar, acumular hoje, para que 2024 seja o melhor ano da sua vida. Antes da gente começar, já deixa aqui a sua curtida nesse vídeo, porque isso é uma maneira de me motivar a produzir mais conteúdos como esse, e é assim também que eu vejo que as pessoas estão realmente gostando do que está sendo entregue. E eu já vou avisando aqui, fica até o final, porque eu tenho certeza de que o último hábito é o que você mais vai gostar. Eu também tenho um presentinho para você, para quando chegarmos nele. Sem mais enrolação, vamos agora para o primeiro hábito. Defina metas do jeito certo. Os 98% das pessoas que não cumprem suas metas e promessas de ano novo não as fazem porque elas não sabem definir metas do jeito certo. Você não pode ter metas muito soltas ou subjetivas, como por exemplo, ser feliz ou ficar rico. Como que você vai metrificar essas coisas? O primeiro passo é a gente estabelecer diferentes grupos ou áreas de metas, que existem aqui as 5 principais. Metas relacionadas à saúde física, metas relacionadas à saúde mental, metas relacionadas a desenvolvimento pessoal, metas relacionadas a desenvolvimento profissional e metas relacionadas a finanças pessoais. Aqui você pode mudar algum nome de alguma área de metas, ou você pode adicionar um novo, como faculdade, por exemplo, para ser bem mais específico. Mas na prática, essas 5 são as essenciais para qualquer pessoa. O segundo passo é a gente usar o modelo SMART para definir as metas que vão ser encaixadas em cada grupo. Cada letra da palavra SMART significa uma coisa que a sua meta tem que ter. Sua meta tem que ser específica, ou seja, específica. Significa que ela tem que ser facilmente identificável. Você tem que conseguir visualizar e distinguir ela com facilidade entre as outras. As suas metas também precisam ser measurable, ou mensuráveis. Ou seja, elas têm que ter números para a gente poder medir o progresso ao longo do tempo. Elas também têm que ser attainable, ou, em português, atingíveis. Isso significa que elas têm que ser realistas. Por exemplo, você não vai falar que você vai perder 90 quilos em 3 meses, porque isso não vai acontecer. Mas ela ser realista não significa que ela não pode ser desafiadora. Você tem que se desafiar sim, mas deve ser coisas que você, se desafiando, consegue atingir no seu contexto atual. Elas também têm que ser relevant ou relevantes. Significa que essa meta tem que estar alinhada com a pessoa que você quer se tornar no futuro. E elas também têm que ser time bound ou tempo limite. Você tem que colocar um prazo, uma deadline, um tempo limite
para terminar elas. Agora eu vou te dar alguns exemplos de metas para cada grupo que eu falei antes, só para você ter uma ideia. Por exemplo, para saúde física, você pode estabelecer ganhar 7 kg de massa magra com 10% de gordura, ou BF, em até 1º de dezembro. Essa meta tem as 5 características de uma meta excepcional e que você vai atingir. Ela é específica porque você consegue separar facilmente. É ganhar massa magra, ponto final. E está relacionada à saúde física. Ela é mensurável porque aqui você colocou as métricas 7 kg e 10% de gordura corporal. Então essas são as métricas que você vai usar para medir o seu progresso. Ela também é atingível porque, por exemplo, no seu contexto, na sua experiência com academia e no seu contexto atual, você consegue chegar a isso em um ano. E ela também é relevante, porque ela está totalmente conectada com o que você quer ser no futuro, que é uma pessoa mais saudável, e ela também é time bound, ou tempo limite, que é 1º de dezembro aqui que você colocou. Outro exemplo muito bom, que até que eu tô usando, mas não é exatamente esse número, é ir na academia 200 vezes no ano. Aqui não tem uma data limite, mas esse exemplo de quantidade de vezes no ano também pode ser usado como o tempo limite. Saúde mental agora são metas relacionadas ao seu bem-estar ou lazer. Aqui, por exemplo, você pode colocar ir no cinema pelo menos 3 vezes no ano, ou sair com seus amigos pelo menos uma vez por mês. No desenvolvimento pessoal estão as coisas que vão fazer a gente nos desenvolver como seres humanos. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, ler 20 livros até 31 de dezembro, ou fazer pelo menos um curso de história e política, ou filosofia, ou qualquer outra coisa que você acha interessante e que vai desenvolver você como ser humano, as suas habilidades, as suas skills. Nas metas de desenvolvimento profissional, você pode colocar, por exemplo, ler 3 livros de vendas no 1º semestre. Ou, se você tiver uma empresa ou tiver alguma startup, pode ser aumentar o número de colaboradores em 30% até 31 de dezembro. Ou ir em 3 eventos de empreendedorismo durante o ano. Nas finanças pessoais, poderia ser algo como investir 10 mil reais ao longo do ano, juntar dinheiro suficiente para comprar um Celta até 1º de setembro, ou até mesmo faturar 10 milhões de reais com lucro líquido de 40% se você tiver um negócio. Espero que tenha ficado clara essa estratégia de definição de metas para você criar metas que realmente você vai atingir. Agora vamos para o segundo hábito. Tenha uma agenda dividida em blocos de produtividade. Blocos de produtividade são grupos de preferencialmente 1 a 3 horas em que você separa tempo exclusivamente para focar em tarefas de apenas uma área da sua vida, ou, em outras palavras, dos grupos de metas que a gente acabou de definir. Por exemplo, todos os dias de manhã você separa tempo para o desenvolvimento pessoal. Então você coloca, por exemplo, das 6 às 8 para você ler livros ou meditar ou fazer algum curso, qualquer coisa que seja, mas tem que ser das suas metas de desenvolvimento pessoal. E o lugar que eu defino os meus blocos de produtividade e que eu recomendo você também definir os seus é o Google Calendar. E eu vou agora aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar na prática como que eu faço isso. Primeiramente, já coloquei aqui esse rotina matinal, só que vamos pensar que depois da rotina matinal dessa pessoa, ela quer dar conta da saúde física, das metas relacionadas à saúde física. Então a gente pode colocar que ela vai na academia aqui das 7 às 8h30. Só que não vamos colocar assim, direto, só escrevendo, porque não vai ficar muito bom e você vai ver o porquê. A gente vai criar uma nova agenda. Como que a gente faz isso? Aqui nessa parte inferior esquerda tem essa opção aqui, ó, outras agendas. Você clica nesse maisinho aqui e clica em criar nova agenda. Aqui você coloca o que? O nome do grupo de metas que você criou lá no planejamento que eu mostrei para vocês. Então, no caso aqui, saúde física, e aqui o horário, você coloca o horário de Brasília, se for no caso, né, se você tiver. Pronto, aí criar agenda. Pronto, a agenda tá criada. A gente volta aqui e a gente pode ver que saúde física tá aqui. Aí você pode até colocar outra cor para ela. Vou colocar essa cor aqui, o estilo. Aí você vem aqui, eu posso colocar aqui, ó, a academia. E eu escolho aqui a outra agenda, que é o que? Saúde física. Nessa parte aqui de baixo, ó, que desse ícone, você vem, escolhe saúde física. E que dia que a pessoa vai fazer isso? Vamos imaginar que é de segunda a sexta. Então a gente coloca aqui, nesse não se repete, a gente clica nele, vai abrir as opções aqui e tem a opção todos os dias da semana, segunda a sexta, e salvar. E pronto, todas as semanas pra frente vai ter esse bloco de produtividade adicionado. Aqui eu não coloquei tipo saúde física no nome do bloco, porque é uma
é uma atividade que a pessoa vai fazer todos os dias repetidamente. Nos próximos blocos a gente pode colocar o nome do grupo de metas, porque as atividades vão mudar dependendo do dia. Depois da academia, ela quer dar conta do desenvolvimento pessoal, então a gente pode criar outra agenda aqui escrito com o nome de desenvolvimento pessoal. Escolhe aqui o horário. Agenda criada, tá aqui, ó, é desenvolvimento pessoal. Só que eu vou escolher outra cor para ela, vou colocar banana aqui. Então a gente pode colocar 9h30 até meio-dia, que é um tempo bom. A gente pode colocar aqui desenvolvimento pessoal e vamos supor que ela quer fazer isso de segunda a sexta também. Aí aqui na agenda a gente coloca desenvolvimento pessoal, que vai trocar a cor aqui. Aqui a gente pode colocar na saúde física, né, que a gente já tinha criado. A gente pode colocar almoço de meio-dia às 1, por exemplo, todos os dias. E à tarde ela quer dar conta do desenvolvimento profissional. Então a gente pode colocar das 1 até as 4, desenvolvimento profissional. Só que a gente tem que fazer o que antes? Criar uma nova agenda. E eu vou te mostrar o porquê já já. Criei a agenda de desenvolvimento profissional. Vou mudar a cor dela aqui para esse cinza, grafite aqui. E a gente vai colocar das 1 até as 4 aqui, desenvolvimento profissional. Óbvio que isso aqui vai ter de acordo com o seu schedule, com o seu planejamento, com a sua rotina. Você vai adequar o horário da sua faculdade, o horário do seu trabalho, o horário de estudo. Por que eu criei isso? Toda semana vai estar igual isso aqui. Esses são os seus blocos de produtividade que você vai seguir. Esse da academia pode deixar aqui porque não vai mudar a atividade. Mas, porém, entretanto, todavia, o desenvolvimento pessoal pode mudar durante em cada dia as atividades. Então, na noite de cada dia, ou seja, anterior ao dia seguinte, você vem, exclui essa parte que está o bloco de produtividade, no caso aqui desenvolvimento pessoal, e escreve a atividade que você vai fazer aqui no desenvolvimento pessoal. Aí você pode pôr ler livro, desenvolvimento pessoal, e você coloca aqui e tá na cor certa que você escolheu para desenvolvimento pessoal. Posso, mais uma hora aqui, eu posso colocar, sei lá, fazer curso copy. Aí eu posso vir aqui, desenvolvimento pessoal, e fechou. E mais uma hora aqui eu coloco treinar conversação em inglês. Isso vai mudar dia após dia. Aí você pode colocar aqui desse jeito. Aí vamos supor que no outro dia aqui, desenvolvimento profissional. O que você tem que fazer aqui? Tenho que fazer reunião com a equipe de marketing, por exemplo. Aí você coloca desenvolvimento profissional, porque é essa área da sua vida que você está fazendo aqui agora. E o resto aqui, você tem que fazer posts para a empresa. Você vem aqui, coloca aqui desenvolvimento profissional de novo e salvar. Cada dia vai ter uma atividade diferente. Só que cada atividade, para cada área da sua vida, vai estar dentro de um bloco de produtividade direcionado para essa área. Então, é basicamente isso. Antes da gente ir para o próximo hábito, eu quero falar que só pelo fato de você estar prestando atenção até agora, já prova que você está comprometido a fazer de 2024 o melhor ano da sua vida. Então, para me mostrar mesmo que você está disposto a ir até o final e que você viu até essa parte do vídeo, comenta aqui embaixo, estou no bloquinho. Talvez quem não viu o vídeo vai pensar que seja outra coisa, talvez um bloquinho de carnaval, mas quem viu sabe que não é isso não. É bloco de produtividade. Terceiro hábito, gerencie o seu tempo. Tempo é o único recurso que todos nós temos e que nenhum de nós consegue comprar mais. Não importa se você vive em uma mansão em Beverly Hills ou vende picolé na rua, eu tenho certeza de que você tem as mesmas 24 horas como todas as pessoas que vivem nesse planeta. A única diferença entre elas é o que elas fazem com o tempo que têm. E para a gente gerir melhor o nosso tempo, nada melhor que uma matriz de priorização de atividades chamada matriz de Eisenhower, que eu vou mostrar agora aqui para você. Eu enxergo ela como um plano cartesiano em que o eixo horizontal é a urgência e o eixo vertical é a importância. Logo, no primeiro quadrante estão as atividades urgentes e importantes, no segundo quadrante estão as atividades importantes, mas não urgentes, no terceiro quadrante estão as atividades urgentes, mas não importantes, e por final, no quarto, estão as atividades não urgentes e não importantes. Você deve manter as atividades do primeiro quadrante no mínimo. Parece contraintuitivo, mas não é. As atividades que estão lá só estão por falta de planejamento. São coisas que a gente demorou demais para fazer e a gente acabou tentando fazer elas em tempo. Seria como um trabalho com prazo para amanhã que você não fez nada até agora. As atividades do segundo quadrante são as mais importantes, pois elas só são menos importantes, menos urgentes,
no curto prazo, mas no longo prazo são elas que vão fazer a diferença. São elas que vão falar se a gente vai prosperar ou não. Aqui eu trouxe atividades de desenvolvimento pessoal, como estudar, ler livros ou fazer um curso. As atividades do terceiro quadrante são as atividades que a gente tem que fazer, mas que não agregam em nada em nossa vida. Aqui entra lavar a louça, passar roupa, lavar o carro, limpar a casa, ou até mesmo fazer alguma coisa repetitiva no seu trabalho que não requer o seu raciocínio lógico. Essas atividades você delega para outras pessoas, ou caso não é possível delegá-las, você tenta fazer elas o mais rápido possível. E as atividades do quarto quadrante são as atividades que são desculpas para a gente não ter que dar conta de fazer as coisas mais importantes que precisam ser feitas. Aqui entra ficar rolando a tela do celular por horas e horas no TikTok, ou ver quantas pessoas curtiram nossa foto no Instagram, ou até mesmo assistir aquele episódio daquela série lá na Netflix, quando a gente sabe que vai ser 2, 3 ou até 4. E esse hábito da matriz de Eisenhower é muito importante, pois ao escrevermos esses hábitos que tomam o nosso tempo, nos tornamos autoconscientes de quanto a gente está fazendo eles, e fica muito mais fácil da gente parar de fazê-los imediatamente. Essas atividades que a gente sabe que não vão agregar pra gente nada e que tomam nosso tempo são viciantes, porque elas requerem menos energia e também porque elas têm as conexões neurais do nosso cérebro muito fortes, muito bem estabelecidas. Então a gente precisa enfraquecer o máximo possível as conexões neurais do nosso cérebro que contém essas atividades. E a melhor maneira de fazer isso é nos tornando autoconscientes dela, reconhecendo que é uma tentação. A gente reconhece que a gente está com vontade de fazer aquilo, só que a gente fala: não vamos fazer, porque eu estou autoconsciente do que eu devo fazer. E então, por isso que a matriz de Eisenhower é muito importante. Agora, eu tenho um jeito pessoal de separar as tarefas em cada um dos quadrantes. Primeiro, eu sento na cadeira, pego um papel e escrevo literalmente mesmo no papel todas as atividades pendentes que eu tenho que fazer, relacionadas aos meus objetivos e também aquelas atividades que outras pessoas delegaram pra gente, que são imprevistos. E eu escrevo sem ordem de importância nenhuma, vem na minha mente, eu já escrevo. Depois eu separo, eu rotulo cada atividade com a letra A, B, C ou D. A letra A seria o primeiro quadrante, a B o segundo, o C o terceiro e o D o quarto. Então eu separo as atividades em ordem de urgência e importância com essas letras. Depois eu enumero todas as atividades de cada letra em ordem de importância, por exemplo, A1, A2, A3, B1, B2. Assim eu tenho a ordem de importância certinha das coisas que eu tenho que fazer em cada quadrante. E por um tempo eu fiz essa matriz diariamente, no final de cada dia, mas a maioria das vezes eu não dava conta de todas as tarefas, deixava para outro dia e eu teria que fazer outra matriz de Eisenhower. Então, para mim, hoje faz mais sentido eu fazer semanalmente. Ou seja, todo domingo eu faço uma matriz de Eisenhower, eu sento aqui e faço esse processo que eu falei para vocês. E lembre-se sempre disso, se falta de tempo fosse desculpa, qualquer desocupado teria sucesso. Quarto hábito, comece o dia agindo e não reagindo. A maior parte das pessoas começa o dia reagindo e não agindo. Mas o que eu quero dizer com isso? Imagine esse cenário. O despertador toca de manhã, você acorda e aperta o botão soneca, até ele tocar de novo. Você faz isso várias vezes, até finalmente você pegar o celular e passar 30, 40 minutos ou até uma hora vendo o que seus amigos postaram no Instagram. Então você perde o tempo de se arrumar como deveria e arruma rapidamente para ir no trabalho ou para a escola ou que seja para a faculdade, e você vai lá se arrastando, chegando lá já exausto ou exausta do dia que ainda nem começou. E como você deixou para arrumar muito perto do horário que você tinha seus compromissos cedo, não deu tempo de você dar conta de nenhuma das suas tarefas de manhã e você deixou pra noite, mas você chega em casa já cansado pelo dia que teve, e o mais provável que aconteça é que você se jogue no sofá e fale: vou assistir um episódio aqui dessa série pra relaxar e amanhã eu faço o que eu tenho que fazer. Mas o ciclo se repete de novo. Tudo isso porque você começou o dia reagindo às pequenas distrações ao seu redor. Você tem que entender que o modo que a gente começa o nosso dia influencia no restante de todo o dia. Então crie uma rotina matinal que te empodere, que coloque você como o agente principal da sua vida. O primeiro passo de todos é você colocar o despertador ou seu celular do outro lado do seu quarto. Assim você vai ter que levantar para pegar ele.
Aí você já acende a luz e diminui muito as chances de você colocar no soneca e deitar de novo para dormir. É o que não vai acontecer. Depois você pode fazer atividades que vão te preparar para o dia, como ir para academia, meditar ou orar e também ler um livro por 15 ou 30 minutos. E lembre-se, sem celular nessas atividades matinais, a não ser que se for para colocar um fone durante a academia para ouvir um audiobook ou um podcast. Música também. Depois dessas atividades, você vai estar pronto para começar o dia e vai estar muito mais apto para fazer as atividades, as tarefas que você definiu no planejamento que eu te mostrei para atingir seus objetivos. Indo agora para o quinto hábito, seja mais positivo. Essa é uma lição muito importante que eu aprendi no livro Seja Foda, de Caio Carneiro. Você pode estar pensando assim: o que? Ser positivo? Eu não vou ficar com esses pensamentos irrealistas no mundo da lua. Eu tenho que ser realista e não positivo. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. É possível ser positivo e realista. Ser positivo não é ser alienado. Retirando do próprio livro, a atitude positiva consiste em extrair da adversidade um grande ensinamento, ser o grande pilar de sustentação das pessoas que estão à sua volta, mostrando que é possível reverter toda situação difícil, que existe uma lição importante para aprender a partir daquilo, que não existe um mal que não traga um bem. E é aqui que entra o papel da ressignificância, a habilidade de extrair algo de bom de tudo que acontece na sua vida, mesmo as situações mais difíceis. O próprio Caio, no livro, falou de um episódio em que ele foi dar uma palestra no começo da carreira dele, na cidade de Alfenas, aqui em Minas Gerais, que por sinal é bem perto daqui de onde eu moro. E ninguém foi na palestra dele. Ele teve que ir e voltar dirigindo de São Paulo até Alfenas para fazer uma palestra que provavelmente você deve estar pensando que foi fracassada, mas não. Quando ele chegou em São Paulo, o pai dele perguntou como foi a palestra. E ele não falou que foi um fracasso. O modo que o Caio enxergou isso foi uma oportunidade de crescimento, de que ele precisa melhorar. E olha quem ele é hoje, tudo que ele alcançou. Se ele não tivesse uma mente positiva, blindando ele naquele momento, talvez ele se deixaria levar por aquilo e não impactaria o tanto de pessoas que ele impacta hoje. Então você tem que ressignificar tudo que acontece com você, não as que já aconteceram, mas as que podem acontecer, porque você pode detectar problemas e você tem que criar soluções. E uma característica essencial de uma pessoa positiva é que ela cria soluções para os problemas. Você tem que se blindar contra toda a negatividade das pessoas ao seu redor. Como eu falei, você tem que ser positivo também nas suas expectativas, mas existe uma linha muito tênue entre expectativa e decepção. É preciso sim saber que haverão desafios e provações e que nem tudo sairá como planejado. Você tem que ser realista e positivo ao mesmo tempo, pois a positividade é como um remédio, ela tem que ser ministrada na dose certa. Para finalizar essa parte, lembre-se que toda pessoa negativa tem um problema para cada solução. E você quer ser o contrário dessa pessoa negativa, sempre encontrando soluções para cada problema. Sexto hábito: saiba ou busque o seu porquê. Isso pode parecer mais daqueles papos clichê, tipo, você precisa saber o seu porquê para fazer as coisas e tal, mas não é a mais pura verdade. Você precisa de um porquê forte para guiar e dar significado às suas atividades. E não se engane que você tem um porquê só porque você começou a fazer alguma coisa. Um porquê forte é importante sim para começar alguma coisa, mas na verdade qualquer um pode começar algo. Um porquê forte é importante mesmo para você acabar alguma coisa, para você concluir o que você falou que ia fazer. Então você tem que ter acabativa e não só iniciativa. E é essencial um porquê para ter acabativa. E se você ainda não sabe o que te guia, o seu porquê, o que faz você acordar pela manhã todos os dias, o porquê você estuda, o que eu falo para você é: se abra, diga sim para o maior número de experiências possível nas mais diversas áreas. Isso é muito importante porque se horizontalizando dessa maneira, o que eu quero dizer com horizontalizar? Você vai pegar conhecimentos de várias áreas diferentes. Isso pode ser os seus hobbies, o que você gosta, mas diga sim para a maior número de experiências possível, porque assim você vai poder juntar esses conhecimentos no futuro para criar algo só seu, algo que é o seu diferencial, que só você vai ter. E no futuro, as pessoas que terão sucesso são as pessoas que têm conhecimentos em mais áreas. E essa ligação de conhecimentos pode gerar o seu porquê, o porquê que você faz o que faz. E foi exatamente isso que Steve Jobs falou em um discurso que ele deu na Universidade de Stanford. Abre aspas. Você não consegue ligar os pontos olhando para frente. Você só consegue ligá-los olhando para trás. Você precisa ter fé
de que os pontos vão se conectar de alguma forma lá na frente. Fecha aspas. Isso que eu falei é muito importante, porque praticamente ninguém, sinceramente ninguém, com 17 anos tem maturidade e experiências vividas suficientes para decidir o que quer fazer pro resto da vida, para decidir o curso que ele quer estudar na faculdade e se é a faculdade que ele quer fazer. E eu não tô indo contra a faculdade aqui não, eu acho que a faculdade é essencial, é fundamental na vida de uma pessoa, principalmente pelas conexões que essa pessoa vai fazer na faculdade e pelas oportunidades que ela terá lá. Mas não é a faculdade que vai garantir o sucesso dessa pessoa, não vai ensinar as skills básicas com dinheiro, por exemplo, para essa pessoa. Então, mesmo na faculdade, você tem que se horizontalizar. E como eu tava falando, hoje os jovens entram na faculdade com 17, 18 anos, muitas vezes sem ter certeza se é aquilo que eles querem fazer, se aquilo tá alinhado com o que eles querem fazer no futuro. Muitas vezes influenciado pelos pais ou pelos amigos, ou sei lá, é um curso da moda. Anos mais tarde, eles chegam num ponto de incongruência, que significa que eles não veem sentido no que eles estão fazendo, porque eles não conseguem conectar o que eles estão fazendo hoje com o seu futuro. Eles não enxergam essa conexão de presente e futuro. Aí eles se tornam adultos não realizados, vendo o trabalho como uma atividade tediosa e que o único objetivo é o dinheiro. Eles não têm uma missão para a própria vida, não enxergam como podem gerar valor para a sociedade e não veem na empresa que eles trabalham como que ela pode realizar os sonhos deles. Isso tudo tá errado. Trabalho não tem que ser chato. Trabalho tem que ter significado. Você pode ver que os grandes bilionários do mundo, como Elon Musk, Jeff Bezos ou Bill Gates, eles já têm dinheiro suficiente para sustentar incontáveis gerações de suas famílias. Eles poderiam parar de trabalhar agora e poderiam viver o resto da vida deles como reis, não conseguindo nem gastar tudo o que eles mesmos fizeram. Mas mesmo assim, eles continuam trabalhando, porque eles têm um porquê para fazerem o que fazem. Não é pelo dinheiro, é porque de fato existe alguma coisa que eles querem deixar para o mundo. E na minha opinião, isso é muito bonito e é exatamente isso que a gente deve pensar em todas as atividades do nosso dia. Mesmo que a nossa atividade atual não seja o nosso sonho, o nosso objetivo final, que está conectado com o nosso porquê. Talvez hoje nós não estamos fazendo algo que esteja conectado com o nosso porquê, mas isso é o caminho para nós chegarmos lá. Então, mesmo que você não está fazendo o que você quer hoje, continue no seu plano para um dia fazer o que você quer e chegar no seu porquê. E agora eu quero dizer que eu enganei você. É isso mesmo. Só pelo seu comprometimento até aqui, eu quero dizer que terá um hábito extra após o 7º. E eu prometo que esse vai ser um dos melhores. Então, se eu tô te ajudando a entregar valor para sua vida e você ainda não curtiu esse vídeo e se inscreveu aqui no canal, confere se você já fez isso agora, porque isso realmente me ajuda muito. 7º hábito, tenha disciplina. Isso pode parecer mais daqueles papos clichês tipo, não, eu já sei que eu tenho que fazer e pronto, acabou. Mas não, porque muitas pessoas pecam no óbvio. Muitas pessoas deixam de fazer o óbvio. Só de você fazer o óbvio, você já vai estar na frente de muitas pessoas. E 2024 é o ano para quem vai fazer o óbvio. Disciplina é a capacidade de dizer não para as distrações que te impedem de fazer o que precisa ser feito. Resumindo, é puramente sua capacidade de execução. É dizer não para o que precisa ser dito. Por exemplo, acordar cedo, arrumar a cama, fazer exercícios físicos, dormir no horário certo, são coisas que nos incomodam e que nos tiram da zona de conforto, porque são coisas chatas de fazer. Mas ao exercitar a sua capacidade de executá-las, você muda a imagem que você tem de você mesmo. E tudo começa com a disciplina nos pequenos hábitos, igual eu expliquei no começo desse vídeo. Porque pensa comigo, como você quer dar conta das coisas grandes, das coisas difíceis, se você não consegue dar conta nem das fáceis, das pequenas? Como você quer dar conta de uma coisa que impacta seus filhos ou sua família, ou até mesmo milhares de pessoas, se você não dá conta nem de arrumar sua cama de manhã? Depois de 30 dias acordando cedo, arrumando a cama ou até indo para academia, tenha certeza que no 31º dia você também vai fazer. Você já vai ter outra imagem de você mesmo e vai enxergar alguém que consegue resistir às tentações e fazer o que quer fazer, e não o que as distrações estão falando para você fazer ou o seu corpo quer fazer. E tem outro ponto aqui que muitas pessoas falam, é que isso de ter disciplina, ter uma agenda, é viver preso, é não ser livre. Mas isso é totalmente uma mentira. É tendo disciplina que você consegue fazer as coisas necessárias hoje para no futuro
ter a vida que você quiser ter. Sem a disciplina, você tá em uma pseudo-liberdade de deixar a vida me levar e preso em um futuro sem liberdade, com dívidas ou até dependente do INSS. Uma pirâmide financeira, pois não tomou as decisões certas hoje. Ter disciplina é difícil? É. Se sucesso fosse fácil, todo mundo fazia. Até mesmo o filósofo da Grécia Antiga, Aristóteles, uma vez falou: excelência é um hábito e não um ato. Então, coloque o seu máximo em tudo o que você for fazer, até mesmo nos baby steps, porque é eles que vão garantir os seus resultados. Não troque o que você mais quer na vida pelo que você mais quer agora. E como prometido, vamos agora para o nosso último e 8º hábito. Divida as suas metas 4 vezes no ano. E o que eu quero dizer com isso? Bom, o truque aqui é literalmente dividir o seu ano em 4 partes de 12 semanas, ou 3 meses. Essa ideia vem do livro The 12-Week Year, ou O Ano de 12 Semanas. O subtítulo do livro é: faça mais em 12 semanas do que outros fazem em 12 meses. Basicamente, o livro fala que quando planejamos e queremos conquistar coisas tão longe, tipo no planejamento tradicional de 12 meses, a gente fica desmotivado e relaxados no meio do caminho, pensando coisas do tipo: eu tenho tempo de sobra para fazer isso. E é exatamente por isso que dezembro é o mês com maior desempenho em muitas empresas, porque eles tinham esse sentimento mais no começo do ano, de que tem tempo de sobra para fazer alguma coisa e não alteram o planejamento ao longo do caminho. E alterar o planejamento ao longo do caminho é quase que inevitável. Definindo as metas a cada 12 semanas do ano, você tem um gás a mais para terminá-las o quanto antes. E, o melhor, você pode ter mais momentos de análise para ver o que está e o que não está funcionando ao longo do ano, ajustando o seu planejamento. Claro, você pode fazer tipo uma meta de 20 livros por ano e dividir em 4 o número de livros. Mas metas mais específicas, como número de clientes, faturamento ou até as metas das suas finanças pessoais, pode ter sim, tem que ter uma meta anual, mas a meta de cada trimestre vai variar. E como prometido, aqui tem o meu presente para vocês. Eu tenho aqui um dashboard ou um framework de monitoramento de metas no Notion que eu peguei com o grande monstro, o Thales Gomes. Ele foi o fundador do EasyTaxi e é o cofundador do G4 Educação, quando ele disponibilizou no Instagram dele no final de 2022. Então eu usei esse modelo, esse template durante o ano de 2023, porém eu atualizei ele. Algumas coisas não tá do mesmo jeito que ele entregou, tá diferente, mas eu tô dando os créditos aqui, porque eu adaptei esse template para essa lógica do 12-Week Year que eu falei aqui anteriormente. Mas o que importa é que ficou sensacional e novamente agora eu vou para a tela do meu computador para te mostrar como que a gente vai usar ele para definir as suas metas. Beleza, galera? Então esse aqui é o dashboard de monitoramento de metas no Notion que eu estou disponibilizando para vocês. Vocês vão receber ele vai estar desse jeito aqui. Não vai estar com esses escritos aqui dessas metas aqui em cima, porque vocês que vão escrever elas, que são exemplo que eu coloquei. Mas enfim, essa primeira parte aqui escrito metas primeiro semestre são as metas que você vai definir para atingir, para concluir até o primeiro semestre, ou seja, até o final de junho desse ano. Isso aqui ele expande e fecha, então isso aqui é tipo aquela sanfona. Aqui no saúde física eu coloquei como exemplo 70 quilos com 15% de BF, ir na academia 100 vezes, saúde mental, ir no cinema 4 vezes, desenvolvimento pessoal, ler 10 livros, fazer 20 aulas de conversação em inglês, fazer curso de oratória e outras metas aqui para cada área da sua vida que nem eu expliquei. Aqui nessa seção de baixo tem essa parte aqui que é um banco de dados com cada grupo de metas, que nem eu falei para vocês. Tem saúde física, saúde mental, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e finanças pessoais. Se você quiser adicionar alguma, é só clicar aqui no mais e colocar o nome para ela aqui e já vai estar adicionado. E aqui, já ficou até aqui sem título, então é só clicar aqui nos 3 pontinhos e deletar ela. E você pode ver também que elas estão todas aqui com 0% embaixo, que é o andamento, que está escrito aqui, ó, andamento. E como que a gente vai saber quanto que está a nossa meta? Se está 50%, 100%, 80%, a gente vai fazer isso aqui nessa parte de baixo aqui, que é o mesmo banco de dados daqui. É
Essa tabela aqui tá em galeria. Na verdade, esse banco de dados aqui, né, tá em galeria. Isso aqui é o mesmo banco, só que em tabela, que com essa opção aqui de abrir e fechar que nem uma sanfona. Mas então vamos agora aqui para saúde física, que é a primeira opção lá. Então eu venho aqui embaixo, saúde física, abro aqui e clico aqui na primeira linha para adicionar uma nova meta. No caso aqui, a primeira é 70 quilos com 15% de BF. Mas isso aqui é no primeiro semestre. Isso aqui, você pode ver que tem essas abas aqui, que tem primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto trimestre. Então, aqui a gente vai dividir isso aqui por 2. Na verdade, não. Você pode colocar, por exemplo, que você quer atingir 66 quilos com 15% de BF. Então, a meta aqui é só você digitar 66 quilos com 15% de BF. Beleza? E agora, o que você vai fazer aqui nessas outras propriedades aqui da tabela? Bom, aqui no status é só iniciado, em andamento, blocker e finalizado. Começou, coloca em andamento. Se você teve que pausar por algum motivo, coloca blocker. Se você acabou, finalizado. Indicador. Indicador é a métrica que você vai usar para monitorar sua meta. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, peso e porcentagem de gordura, que é o BF. Essa outra parte aqui, frequência de report, é o relatório. É quantas vezes você vai analisar sua meta, que você vai monitorar ela. Então aqui tem duas opções que eu coloquei, quinzenal e mensal. Se eu colocar aqui trimestral ou semestral, não vai fazer sentido, porque o nosso time span aqui, o nosso time range é de 3 meses. Então a gente coloca aqui, por exemplo, mensal nessa do peso e do BF. Prazo final, a gente pode colocar aqui no primeiro trimestre, 31 de março. E agora, o que a gente vai ter que fazer? Em cada mês aqui, janeiro, fevereiro, março, maio, junho, julho, a gente vai ter que colocar aqui o nosso report de acordo com o nosso indicador, com a nossa métrica. Então aqui, por exemplo, janeiro, eu tô pesando 63 quilos e eu tô com 18% de BF, fechou? Mas o que acontece? A gente vai esquecer de dar esses reportes aqui para monitorar. Mas como a gente faz para lembrar que a gente tem que dar esses reports nessa frequência que a gente colocou aqui, mensal e quinzenal? Bom, a gente usa o Google Calendar, que eu já mostrei para vocês. No caso, como a gente colocou mensal, eu vou aqui pro final do mês de janeiro e eu vou escolher o dia 29, porque fevereiro não tem dia 30. A gente vai colocar uma automatização disso aqui que você vai ver. Aí, eu não clico aqui para criar um evento no calendário durante o dia. Eu clico perto do número aqui em cima do dia, que vai fazer um evento o dia inteiro. Então, eu escrevo aqui no nome dele, report. Aí eu copio esse nome da meta aqui e fecho as aspas. Aqui que vem o pulo do gato. A gente clica aqui nessa parte do reloginho, deixa marcado o dia inteiro, e nesse não se repete, a gente clica nele e clica aqui em personalizar. Como ele é mensal, a gente coloca aqui, clica na semana, então repetir a cada mês, que vai ficar a cada 30 dias, né? A cada mês. E mensal no dia 29 termina a gente pode colocar no dia 31 de março, que é a deadline que a gente colocou aqui no Notion, até dia 31 de março de 2024, e salvar. Pronto, a gente vai lembrar no dia 29 desse mês para monitorar essa meta lá na planilha do Notion. A gente pode ir no dia 29 de fevereiro, que ainda vai estar aqui, e no dia 29 de março também, que ainda vai estar aqui. Aí você faz isso com todas essas outras metas aqui que você estipular para você. Eu vou dar só mais um exemplo aqui de uma quinzenal. Eu vou fazer um exemplo aqui com esse fechar 5 contratos. Eu tô achando muito pouco, então vou colocar 20. Fechar 20 contratos no primeiro semestre de 2024. Só que a gente copia aqui no desenvolvimento profissional, clica aqui, adiciona a meta. É primeiro trimestre, não é semestre. Então a gente coloca aqui, por exemplo, fechar 12 contatos. E o indicador aqui, no caso, vai ser o próprio número de contratos. Frequência de report, quinzenal, prazo final, a gente coloca aqui 31 de fevereiro de março de 2024. Como é quinzenal, a gente já vem aqui no dia 15 desse mês. Como eu prefiro dar o report tipo na sexta-feira, então eu vou colocar no dia 12. A gente coloca aqui dia 12, aí eu coloco aqui report, eu copio fechar 20 contratos, só que no caso não é 20, que a gente colocou a meta, a gente colocou 12. E uma coisa que eu esqueci, a gente pode colocar aqui o tipo do grupo de metas, no caso que é desenvolvimento profissional. Aqui no reloginho, a gente clica aqui no personalizar novamente, e no caso aqui, como é 15 dias, a gente deixa aqui semanas e coloca 2 semanas, para ficar 2 semanas. Então eu vou repetir toda sexta-feira, cada 2 semanas, termina em 31 de março de 2024.
concluir a cada 2 semanas, cada sexta-feira até 31 de março. Salvar. Então, ó, por uma semana não tem, por outra semana vai lembrar você de fazer esse report. Aí você faz isso com todas as suas metas aqui. E no final aqui de tudo, vai ter essa opção aqui, ó, 100% finalizado. Se você clicar nela, a gente pode ver que já vai estar 100% aqui no desenvolvimento profissional, porque é a única meta que tem. Só que eu posso adicionar mais, ó, que aí vai diminuir aqui, porque essa é a única que está selecionada. Então tá 33% agora, 25% agora que caiu ali. E a gente pode ver que aqui está rotulado primeiro nessa propriedade do trimestre. E se a gente for no segundo, a gente pode ver que não tem nenhuma meta aqui, porque isso aqui está com filtro que só vai mostrar as metas do trimestre selecionado. E se eu clicar aqui, por exemplo, no profissional para adicionar outra meta, vou escrever login, a gente pode ver que já vai estar selecionado automaticamente que segundo. E aqui vai diminuir novamente, ó, agora está 20, antes estava 25. Então conforme a gente vai adicionando, vai diminuindo esse número. Aí no final do ano que a gente concluir todas as metas, vai ficar 100% essa contagem aqui. Nessa parte aqui de status aqui, só tem tipo um modelo Kanban que a gente pode colocar tipo em andamento e blocker ou finalizado. A gente tem esse panorama, esse overview aqui das metas. E em board a gente tem as metas divididas por cada grupo, só que no formato diferente desse aqui de tabela. Aí você pode usar qual você prefere. Mas esse aqui, dessas 4 primeiras, é o principal. E acabou o primeiro semestre, você faz mais metas para o segundo semestre do ano, fechou? E para você não ter que montar isso tudo aqui do zero, eu estou disponibilizando um template gratuito aqui. É só você pegar ele e copiar na sua conta do Nojo, que você já vai poder editar ele. E o link para você conseguir o template está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Se você chegou até aqui, significa que você está realmente disposto a ser o protagonista da sua vida. E eu tô agora muito feliz mesmo por ter gravado e agora já ter feito, né, o primeiro vídeo desse canal. Eu espero de verdade mesmo ter te ajudado, entregando valor para você, para que você mude sua vida para melhor. Se eu te ajudei, por favor, me ajude novamente curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Assim eu vou ter certeza que você gostou do conteúdo e eu vou poder cada vez mais produzir conteúdos similares aqui. Também eu peço que, se você tiver qualquer sugestão de assuntos para abordar nos próximos vídeos, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Meu nome é Eduardo Romualdo, desejo que todos tenhamos um excelente 2024. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.